E no programa Doctor Entrevista de hoje eu tenho a honra, o prazer em conversar com Paula Lima Gomes, ela que é mestra em comunicação pela PUC Minas. Iremos conversar sobre a importante questão internacional do povo judeu e Palestina. Muito obrigada, Paula, pela sua participação. Seja muito bem-vinda aqui no programa Doctor Entrevista. Obrigada, estou muito feliz em participar do programa. Esse é um tema, assim, que é muito importante para mim, eu acho que é muito importante de uma forma geral, então estou muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre ele aqui. Bacana. Paula, vamos começar esclarecendo ao nosso telespectador o porquê dessa escolha do estudo em cima desse povo judeu e palestino. A gente sabe que esse conflito aí é milenar, envolve tantos livros de história e faz parte da nossa história também atual, por que estudar e pesquisar sobre este tema? Então, eu sou ligada a esse tema desde 2009, quando teve o primeiro confronto entre as forças de defesa do Estado de Israel e o Hamas, que é o atual partido desde 2008 que governa a faixa de Gaza, que é onde o confronto desde então acontece de uma forma mais forte. E aí eu comecei a me aproximar do tema por uma série de manifestações que aconteciam em solidariedade à causa palestina em Belo Horizonte. E aí eu me aproximei, na realidade, empiricamente do tema, assim, no aspecto de militância mesmo. Me aproximei muito de uma descendente palestina que chama Tânia Abdala, que é muito importante em todo o meu processo. E aí esse tema foi me tomando, assim, me instigando muito. Pensei em fazer, na época, um projeto experimental, estava na graduação nesse momento, e no final da conclusão do curso, como tinha que fazer em grupo, eu não tive a oportunidade de estudar esse tema, porque evidentemente, meus colegas, esse não é um tema que muitas pessoas querem estudar, assim. Mas sempre foi uma coisa que me tocou muito, assim, e quando eu pensei e defini que eu queria seguir a carreira acadêmica, eu queria fazer o mestrado, eu vi que era a oportunidade de estudar o tema mesmo, assim. E eu sou da comunicação, mas o meu desejo de estudar, de pensar esse conflito na comunicação, não foi só pelo fato de ser a minha área de origem nem nada, assim. É que eu acho que é fundamental pensar nele com o olhar da comunicação, principalmente pensando nele enquanto uma pesquisadora que está no Brasil, porque a gente conhece muito do que acontece lá, das versões do que acontecem lá, pelo que chega pelos meios de comunicação, Então, assim, essa é a forma majoritária da gente saber o que acontece lá, assim, A gente não vive o conflito, dificilmente, assim, a gente vai conhecer uma pessoa que está lá para te contar, então é muito pelos veículos, assim. Então, por isso, essa é, resumidamente, assim, o motivo que me fez estudar, que me motivou a estudar o conflito, assim. E é interessante que é uma guerra, até hoje, entre os dois, o judeu e Palestina, mas que reflete no mundo inteiro. É uma guerra milenar que atravessa, séculos e séculos, tem altos e baixos, e o porquê dessa guerra não ter fim há tanto tempo? Então, a história, na realidade, até a demarcação do próprio início não é uma coisa, igual você falou, ela pode ser milenária, então você pode pensar ela desde 70 a.C., quando os judeus, no caso os hebreus, os judeus são descendentes do povo hebreu, moravam lá e teve a diáspora, e depois veio o Império Romano, e depois veio os árabes. Então tem toda a história que você pode resgatar, você pode pensar um conflito a partir de 70 a.C., mas de uma forma geral os pesquisadores costumam pensá-lo, e é por isso que eu uso até na própria dissertação o início entre aspas, porque não necessariamente é o início, igual eu falei, você pode pensar o início desde 70 a.C., mas de uma forma geral você pensa o início do conflito a partir de 1882, que foi quando começaram as primeiras migrações judaicas para a Palestina, e daí que surgiu o sionismo, que na realidade é um movimento dos judeus pela criação do Estado de Israel, Então, assim, nem todo judeu quer criar um Estado, Os judeus que querem criar um Estado ou os judeus que querem manter o Estado, são chamados de sionistas.
Então surgiu esse movimento, e aí com o desenvolvimento desse próprio movimento que começou o conflito, porque aí começou concretamente uma disputa entre dois povos que queriam habitar a mesma terra, né, diante do desenvolvimento. Com religiões diferentes, né? Tem a briga da religião também, né? Assim, esse também é um viés que você pode pensar, assim, na realidade eu acho que você pode olhar para o conflito de diversas maneiras. Essa não costuma ser uma forma que eu olho para o conflito, assim, porque ele não, pelo menos o que eu estudei, tudo, a questão da religião é mais um pano de fundo mesmo, assim, a disputa é concretamente dois povos que querem criar o seu estado naquele mesmo lugar, e eles têm suas justificativas de por que a terra é de um e por que a terra é do outro, né? E aí, na realidade, se tornou, com o desenvolvimento do próprio conflito, um conflito nacional mesmo, de disputa de terra, assim. Então, eu vejo muito mais por uma divergência de nós queremos habitar o mesmo lugar, do que um conflito de religião, porque até, por exemplo, quando não tinha criado o Estado de Israel ainda, no período do Império Otomano, e o Império Otomano era, né, que depois virou a Turquia, e tudo, era majoritariamente muçulmano, e lá tinham cristãos, tinham muçulmanos, tinham judeus, e tem uma professora da USP, Arlene Clemete, que ela até mostra que nesse momento não tinha nenhum conflito entre eles. Né? Então, quando o conflito se torna um conflito de construir a sua pátria na mesma terra, é que começa o conflito. Antes disso, tinham 3 religiões diferentes habitando o mesmo território, e isso nunca foi um problema. Motivo, né? Sim. Exatamente. Nós vamos continuar este bate-papo, Paulo, daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu espero por você. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Doctor Entrevista, conversando com Paula Lima Gomes, ela que é mestre em comunicação pela PUC Minas. Estamos conversando sobre o conflito, a guerra entre o povo judeu e a Palestina. Paula, esta briga ela começou a ficar mais acentuada ou começou a ter uma divulgação maior? Foi durante a Primeira Guerra Mundial? Por quê? Então, igual eu falei, o conflito começou em 1882, quando, né, o sionismo, que é um movimento nacional judeu, surgiu e foi estabelecendo essa disputa entre os judeus e os palestinos, né? Palestinos entendendo o povo que habitava aquele território. Mas durante e o fim da Primeira Guerra Mundial é muito importante para o conflito, porque é nesse momento, com o fim da Primeira Guerra Mundial, que, né, as forças aliadas ganham. O Império Otomano, que na realidade a Palestina fazia parte do Império Otomano, como várias outras nações, né, que vão surgir com a partilha do Oriente Médio, com o fim da Primeira Guerra Mundial. E a partir, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio é partilhado entre a Grã-Bretanha e a França. E aí a Palestina ela se torna, né, aquele território entre o recorte que se estabeleceu, que teve a Mesopotâmia, teve o Líbano, a Síria, né, a Palestina, ela fica sobre a tutela, né, da Grã-Bretanha. E na realidade a Grã-Bretanha ela começa a fazer uma série de deliberações e demonstrar um certo apoio em atender a demanda judaica, né, de estabelecer, de destinar aquele território para estabelecer o lar dos judeus. Mas, ao mesmo tempo, também ela estabelece vários acordos com os árabes para estabelecer a nação deles lá. Então, vai fomentando muito o conflito nesse período, porque, na realidade, a Grã-Bretanha ela vai oscilando entre quem ela apoia, quem ela não apoia, né? Então, quem ela recebe ali em suas terras, quem não recebe. E ela, naquele momento, era ela que destinaria quem estaria autorizada a construir o seu lar lá, né? Porque ela venceu a guerra e aquele território ficou a mando dela, assim. Então, a Primeira Guerra Mundial é muito importante por causa disso, assim, que é o momento onde vai deliberar algumas
questões importantes, assim, como a criação do Estado de Israel mais à frente, né, que na realidade é no fim da Segunda Guerra Mundial. E houve a questão da briga, né, pela imigração, não é isso? Foi justamente neste período, também na Primeira Guerra? Então, também, assim, na realidade a migração ela acontece desde 1882 e na realidade a partir da Primeira Guerra até o final da Segunda Guerra, entre as deliberações da Grã-Bretanha está desde ela estimular, dela permitir a migração dos judeus para as terras palestinas e desde no final, quando ela já está deixando de ser mandatária da Palestina, ela começa pelas divergências com os sionistas, ela começa a proibir a migração judaica também. Então, essa questão da migração, das deliberações da Grã-Bretanha acontece ao fim da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra. E a ascensão do nazismo? O que influenciou entre os dois, essa guerra entre os dois? O que aconteceu com a vinda do nazismo? Então, assim, o nazismo, na realidade, o que ele foi fundamental, assim, a ascensão dele foi o próprio acontecimento do Holocausto, que depois, inclusive, há teóricos que sustentam que o Holocausto, ele, como Wittgenstein, que é alemão, que é descendente de judeu, e ele sustenta que existe uma indústria do Holocausto, ou seja, uma capitalização em torno do fato. Ele fala: o fato aconteceu, meus pais sofreram, são vítimas do Holocausto, viveram em Auschwitz, mas o fato o movimento sionista depois se apropriou desse fato para sensibilizar, para criar um sentimento de culpa na comunidade internacional, para atender a demanda judaica da forma como eles queriam, né? Mas, de qualquer forma, assim, é uma coisa que eu sempre reforço, assim, o Holocausto existiu, ele é uma coisa horrorosa, ele foi... realmente não houve, a comunidade internacional não interviu no momento que ele estava acontecendo, e justamente por não ter intervido no momento que estava acontecendo, isso foi, na minha opinião, muito decisivo para atender a demanda judaica aonde eles queriam, independente que isso ferisse também os direitos dos palestinos, assim. Então, como a comunidade internacional não fez nada no período que deveria ter feito, minimamente, para parar aquela matança, o genocídio, depois ela teve que dar uma resposta exemplar mesmo, e muito dela foi atender a demanda judaica independente dos direitos dos palestinos também. E em 1948 houve também um importante momento, né? Eu queria que você contasse ao nosso telespectador. Então, em 1947, um pouquinho antes um ano antes dessa data aqui, você falou, teve a decisão na ONU da partilha pela terra, né? Então definiu-se que realmente aquela terra ia ser dividida, partilhada entre judeus e entre palestinos, e Jerusalém, por ter uma importância internacional, por ela ser um local muito importante para 3 religiões, ela teria uma gerência internacional, o que no final das contas não foi isso que aconteceu, assim. Mas aí houve a partilha em 47, e em 1948, em 14 de maio de 1948, houve a criação do Estado de Israel. Né, assim, a base de muita guerra, isso é uma coisa que eu estudo na própria dissertação, assim, né, porque havia divergência, os palestinos não queriam que fosse criado o Estado lá, então não foi simplesmente porque houve uma deliberação que simplesmente criou-se o Estado tranquilamente. E essa data é interessante, o 14 de maio de 1948, que ele representa, né, que os palestinos chamam do Nakba, que é a tragédia. Para eles é ali que começou a tragédia palestina, com a criação do Estado de Israel. E para os sionistas foi ali que representa a emancipação do povo judeu, né? Então é uma data que ela tem simbolismos completamente diferentes, né? Tanto que existem, como nessa data, nos territórios, existem celebrações
entre os israelenses e existem várias manifestações entre os palestinos, assim. Ou seja, até em uma data como essa, o conflito prevalece entre eles. Paulo, nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho após o intervalo. Não saia daí, fique conosco para o terceiro bloco. Espero por você, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Doctor Entrevista, conversando com a mestra em comunicação, Paula Lima Gomes. Estamos conversando sobre a importante questão internacional do povo judeu e Palestina. Com certeza você aí de casa já ouviu algum comentário nas redes sociais, nos jornais falando sobre esta guerra. Uma guerra milenar e que parece que todo movimento em que há entre os dois sempre há briga, sempre há guerra. Por que disso, Paula? Você chegou a alguma conclusão? Por que sempre há esse conflito entre os dois, mesmo quando outros países tentam se envolver, já que o mundo inteiro já tentou se mobilizar para que houvesse a paz entre os dois? Por que não há essa comunicação, essa união entre eles? Então, assim, essa é uma coisa que foi essencial para a minha pesquisa, né? Eu já começo buscando entender isso, qual que é a justificativa dos dois de por que essa guerra, esse conflito é insolúvel, assim. Então, para começar, eu vou apresentar, que eu acho que é importante, a versão dos dois e qual que eu acho que para mim faz mais sentido, e que eu concordo, e que eu tenho simpatia, e que pelo processo da pesquisa eu cheguei à conclusão que para mim faz mais sentido. Na versão, tem um pesquisador que chama Benny Morris, que ele é israelense, e ele é considerado pró-israelense, né, na pesquisa dele, e ele fala que existe uma tendência na justificativa dele, uma tendência histórica das nações árabes serem ditatoriais, serem antijudaicas, serem avessas à democracia, e ele fala que com o desenvolvimento do conflito, o movimento sionista e o Estado de Israel permitiam a criação de dois estados, os árabes nunca concordaram com essa solução, etc. e tal. Assim, essa é basicamente a explicação dele. Então, o conflito existe porque os árabes são insolúveis na perspectiva deles. E no caso tem um historiador que chama Ilan Papé, que ele é israelense também, mas ele é pró-palestino, tanto que agora ele está exilado na Inglaterra, ele teve que sair de Israel. E a explicação dele, que é a que eu mais concordo, que para mim faz todo sentido, que a criação do Estado de Israel ela é um processo de colonização como qualquer outro, assim como os portugueses vieram para o Brasil e falaram agora a gente vai estabelecer nosso Estado. Só que pela primeira vez na história discute-se de uma forma, considera-se legítima a criação do Estado do colonizador. Então, o Estado de Israel é um Estado colonizador que entrou naquele território que estabeleceu o seu Estado. Só que pela primeira vez na história isso é aceito e realmente vocês têm permissão de construir seu Estado aqui. Então, na justificativa dele, o conflito só vai acabar quando esse processo de colonização acabar. Assim, e eu, pessoalmente, eu não acho que tem que se expulsar os israelenses de lá, mas eu acho que deveria se criar um Estado, que deveria se chamar Palestina, porque aquele lugar sempre se chamou Palestina, e aí que os dois convivessem lá. Não quero que ninguém seja expulso de lá, mas moralmente, pela questão histórica, aquele lugar tem que se chamar Palestina. Os árabes, os palestinos, a Tânia, que é uma descendente, ela fala isso, a gente nunca foi independente, porque eles eram do Império Otomano, depois virou da Grã-Bretanha, agora tem o Estado de Israel e eles não têm direito de ter um Estado. Então, por esse motivo, eu acho que a solução seria um Estado e ele teria que se chamar Palestina por toda a questão histórica. Entendi. E eles continuarem no mesmo Estado, vamos dizer assim. Sim, no mesmo Estado. A questão é essa, porque um não aceita que o outro pertença ao outro, vamos dizer assim. Você acha que esta guerra está próxima de acabar ou não? De jeito nenhum, assim. Porque, na minha visão, tem que surgir, fundamentalmente isso em Israel ainda não cresceu,
tem que surgir movimentos que eles pensem dessa forma, né? De criar um Estado e que seja possível de conviver juntos e tal. Então, não tem um movimento concretamente. E esse movimento seria o quê? Através de política ou de mobilização social? Sim, de que forma? eu acredito que seja assim, e tem que ser assim, eu acho que tem que ser internamente, assim, não vai ser uma força externa. Uma obrigação ou impor, né? Porque o impor não vai resolver as funciona. contradições lá dentro. Assim. Então isso tem que ser uma coisa interna, né? Assim. Então, que eu acho que ainda não está para acontecer, mas eu acredito que vai acontecer, assim, mas eu sou muito otimista, mas eu não acho que isso vai se resolver rápido, assim, é fato. E que não torne uma cultura, né? A briga, as questões entre eles, que é só coisas, infelizmente, terríveis, né? Matança, denegrindo, né? Famílias, expulsão, perseguição. Gente, infelizmente, hoje no mundo nós temos como exemplo de guerra são eles. Infelizmente, não é? E o que você acha? Então, assim, essa história é muito intrigante em termos de exemplo e ela parece uma repetição mesmo do próprio conflito, né? Por isso que quando que vai acabar, assim. Mas eu acredito que é um exemplo em termos da complexidade do assunto, mas assim vai ter que se resolver de alguma maneira, não sei como, assim, a única coisa, por exemplo, que eu sempre gosto de pensar é que não é uma coisa, um exemplo de uma guerra insolúvel e que realmente ela só vai continuar sendo guerra. Eu acho que tem perspectiva e que isso está surgindo, né? Assim, dentro do próprio Israel, por exemplo, existe um movimento dos objetores de consciência, que são os jovens, que eles estão, porque o serviço militar é obrigatório lá, e em períodos de confronto ele é ainda mais obrigatório, né? Assim, aí eles convocam mesmo contingentes grandes. E os israelenses estão simplesmente falando, não, eu não concordo com essa guerra e eu não vou corroborar com ela. Né? Assim, simplesmente tinham alguns, até uma matéria que eu li uma vez, que tinha um jovem falando, eu não vou me afirmar como louco, porque quando você se afirma como louco, você pode não servir ao exército. Mas eu não quero usar essa justificativa. Eu quero falar que eu não concordo com esse conflito legal. E eu não vou me alistar no exército, assim. E aí, lógico, ele pode receber uma série de sanções e apesar de que o governo não está investindo tanto nessa perseguição, porque acaba que isso é uma promoção dos próprios objetores de consciência, o Estado não quer isso, assim. Mas, assim, ou seja, esses movimentos, eles estão existindo, assim. E eu acho que isso é um embrião de uma solução, assim. Então, a única coisa, assim, igual eu falei que eu não gosto, é só dele servir de exemplo de como se fosse, tá vendo, essa é uma guerra que não tem solução. Não, serve de exemplo de uma coisa muito complexa, que é mesmo, talvez, um conflito mais longo na história mundial, mas que tem solução. E que terá uma solução. E você pretende ver, né, Paula? Tá certo. O Paulo, agradeço a sua participação em nosso programa, por esse esclarecimento, né, aberto aqui ao nosso público. E a você, nosso telespectador, eu espero no próximo programa. Até mais!